E o Vasco tá, ó, de parabéns. Entrou com um esquema covarde pra perder de pouco e conseguiu. Perdeu de pouco. E o Vasco também, com essa mudança lá pro Engenhão, tinha duas opções. Ou perdia o jogo, se mantivesse no Maracanã, ou perdia dinheiro levando pro Engenhão, porque não iria quase ninguém. Qual foi a escolha do Vasco? As duas coisas. Perdeu dinheiro e perdeu o jogo. Flamengo 1-0 num golaço de Bruno Henrique. Além disso, a gente vai falar também do Verratti, dando umas declarações polêmicas aí, e o Felipe Luiz rebatendo as falas do Verratti. Tem saída inesperada do Flamengo pro Galo de última hora, ninguém tava sabendo. A gente vai falar já já sobre essa saída. Tem declaração de Jorge Jesus falando que vai torcer pro Flamengo no Mundial. E com o Al Hilal estando lá também. Já já a gente fala sobre isso também. Tem Flamengo no Sub-20 estreando com goleada 6-1 pra cima do Olímpia, com Jorge Mora jogando de titular. É isso mesmo, o Messi paraguaio, que tava meio sumido, acabou não entrando em muitos jogos no Carioca, jogou de titular no Sub-20 do Mengão, e a gente vai dar todos os detalhes desse jogo já já. E tem o Santos interrompendo negociações, momentaneamente pelo menos, em relação ao Thiago Maia, e a gente vai dar os detalhes dessa negociação logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre uma série de assuntos do Flamengo. E antes de mais nada, antes da gente entrar nos detalhes da vitória do Mengão por 1-0 contra o Vasco, lembro a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo. Não se esquece, tem muita gente assistindo o vídeo sem curtir, sem dar o like, sem se inscrever aqui no canal, nem ativar o sininho. Também compartilha para todo mundo, para os amigos, para a família, comenta o que você acha desses assuntos, e não se esquece de me seguir nas outras redes também, no @LucãoVital no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E bora pro jogo, que teve semifinal de Carioca. Flamengo venceu o Vasco, Flamengo bem meia bomba, jogando muito longe do seu potencial, por também ser essa questão aí do gramado sintético. Flamengo que acabou se adaptando um pouco mais no segundo tempo. O Vasco, né, jogando como nunca contra o Flamengo e perdendo como sempre. Vasco que teve essa brincadeira aí que podia escolher entre perder o jogo e perder dinheiro. Perdeu os dois, escolheu os dois. Porque 10 mil pessoas no estádio só. Por questão de segurança, questão de acesso ao Engenhão, pelo fato do jogo ser num sábado de carnaval. E aí deixou o Flamengo desconfortável, de fato, um pouco no primeiro tempo, mas no segundo o Flamengo já se reestruturou, venceu o jogo, e o Vasco não vai levar perto do que ele poderia levar. A renda aí deu por volta aí de 700 mil reais, que é muito pouco para a realidade de hoje em dia. Pouco mais aí de 10 mil torcedores no Engenhão. E que golaço do Bruno Henrique, hein? Que golaço! E o Verratti, dando declaração depois do jogo, ainda teve a cara de pau de falar que foi sem querer. Verratti fanfarrão, totalmente, querendo falar que, além dessa questão aí do Bruno Henrique, falar que o Wesley deveria ter sido expulso. O lance do Wesley, ele entrou com o pé alto, com certeza, mas não era para expulsão. É aquele lance que o juiz analisa a altura do pé. O pé dele não estava virado de frente, estava com a sola, mas estava com a sola em direção abaixo da linha do joelho do jogador, e não foi o pé levantado dessa forma, que isso é que caracteriza o cartão vermelho. Mas o Vasco, que bateu pra caramba no jogo, gosta de se apegar a esses detalhes. A torcida do Vasco também gosta muito de ter essas desculpas para falar, para soltar. Ah, mas se fosse isso, podia ser diferente. Ah, porque depois teve a entrada do Verratti em outro jogador do Flamengo que podia ser expulso também, mas o Verratti não ia estar com tanta raiva se o Wesley tivesse sido expulso antes. Então, o vascaíno gosta muito
de dar essas desculpinhas. Vasco que simulou o tempo inteiro. Qualquer lance se joga, aí junta, faz o bolinho no juiz. São as armas que o Vasco tem, as armas pequenas que o Vasco tem para tentar alguma coisa contra o Flamengo, mas não conseguiu. Tem o jogo da volta no Maracanã agora, com a torcida do Flamengo dividida com a do Vasco, renda toda pro Flamengo. E aí, vamos ver o que vai dar, se vai dar mais do mesmo, o Flamengo dando outra pancada no Vasco para complementar esse resultado que já foi iniciado no Engenhão. Resultado agregado por enquanto, 1-0 Flamengo, jogo da volta no sábado que vem, também às 15:06, mas dessa vez no Maracanã. Esquece tapetinho. E aí, como eu falei aí que o Verratti deu essa declaração, o Felipe Luiz respondeu. Aí tá aqui a notinha. Verratti volta a provocar em entrevista, diz que o Wesley deveria ser expulso e que o gol de Bruno Henrique foi sorte. Felipe Luiz respondeu, sorte? Não é sorte. O Bruno trabalha muito, pessoal. Muito. Nada é por acaso. E aí tem razão. O Felipe Luiz não vai atacar o Verratti, porque o Verratti tá tentando fazer o que ele já fez antes, a sede de revanche dele e tudo mais. Vamos ver, né? Se ele continua com sede por enquanto, né? Então, continua a sede de revanche do Verratti aí ativa. E o Flamengo ganhou mais um jogo. E olha os números aqui do Bruno Henrique, o rei dos clássicos. Quantidade de gols do Bruno Henrique só em clássico. Contra o Vasco já são 10 gols. Botafogo, 7 gols. E Fluminense, 4 gols só do BH. É um absurdo, sem dúvida, é o rei dos clássicos. E a outra notícia ótima desse sábado de carnaval é a estreia do Flamengo na Libertadores Sub-20. E aí, o Flamengo que jogou muito bem. Um destaque principal pro Daniel Salles, lateral direito, que jogou muita bola. Muita bola. Eu não vi o jogo ao vivo, é claro, porque ele teve um período aí que era simultâneo ao jogo do Flamengo. A parte que deu eu assisti, depois vi os melhores momentos também. Mas o Daniel Salles, lateral direito, jogou muita bola. E outro fato curioso dessa partida aí foi que o Jorge Mora, o Messi paraguaio, o meia, que a gente já trouxe até um vídeo aqui analisando, que é muito promissor, muito habilidoso, andava meio sumido, ficou relacionado para o Carioca, mas acabou não entrando a quantidade de jogos que a gente esperava. Acho que não entrou até em jogo nenhum. E aí ficava aquela dúvida se o Flamengo de repente estava desistindo de aproveitá-lo ou algo do tipo. Parece que não, porque ele voltou, foi titular na Libertadores Sub-20, então provavelmente era uma fase aí de recuperação, porque ele vinha de lesão no fim de 2024. Então o Flamengo ganhou de 6-1 do Olímpia, numa vitória sensacional nessa estreia da Libertadores Sub-20, com gols de Daniel Salles, ele que abriu o placar, Felipe Tereza, Chola, 2 gols do Chola, que fez uma salseiro ali para a defesa do Olímpia. Os paraguaios ficaram malucos com o Chola, que jogou demais. Ryan Lucas fez um gol também, um golaço, por sinal, de fora da área. E Guilherme fechou o placar, Flamengo 6-1 no Olímpia. Flamengo que agora volta a jogar na terça-feira, às 7 da noite, contra o O'Higgins. Isso aí, Flamengo começando muito bem aí a Libertadores Sub-20 rumo ao bicampeonato em anos seguidos, né? O Flamengo que ganhou no ano passado. E agora vamos falar aqui do Santos interrompendo as negociações por Thiago Maia, porque não conseguiu atender a solicitação do Flamengo de apresentar as garantias bancárias, as garantias financeiras que o Flamengo exigiu que fossem relacionadas aos direitos de transmissão da Globo. Então, o Santos deveria apresentar essa garantia de que, se ele atrasar qualquer parcela, a Globo, ao invés de pagar ao Santos, já paga diretamente ao Flamengo. Então a janela fechou, vai se abrir uma nova janela dia 10 de março, em que pode ser feita qualquer contratação interna entre jogadores do Brasil. Essa janela especial foi criada por conta dos estaduais, e aí, depois de muitos estaduais, há alguma movimentação de jogador, então essa janela foi criada com esse objetivo. Então,
nessa janela o Santos pretende voltar a conversar. Até o momento não desistiu da contratação. Então, a tendência é que o assunto volte à tona aí depois dessa janela ser reaberta no dia 10 de março, beleza? E é isso. Vamos lá agora falando sobre Jorge Jesus, que deu uma declaração, no mínimo curiosa, mas depois ele explicou. Ele falou que torce muito pro Flamengo no Super Mundial. E aí o pessoal estranhou, mas ele falou, claro, se o Al Hilal não vencer o Super Mundial, que seja o Flamengo. Isso foi uma declaração que ele deu lá para a imprensa portuguesa, também para a mídia árabe, mas aí com essa explicação, dizendo que se não for o Al Hilal, ele deu uma consertada, aí que seria o Flamengo. Essa foi a declaração do Jorge Jesus. Isso aí, o velhinho não esquece o Mengão, continua torcendo muito pro Flamengo ter sucesso. E para fechar, tem uma saída do Flamengo inesperada pro Atlético Mineiro. Luiz Carlos, gerente de futebol profissional, tá saindo do Flamengo e indo pro Galo. Ele já comunicou ao Flamengo que recebeu proposta do Galo para ser gerente da base, a pedido de Paulo Brax, diretor do time mineiro. E aí o Flamengo entende que esse cargo não vai ser mais necessário e por isso não vai repor a saída do Luiz Carlos. E por hoje era isso, lembrando a vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Também não se esquece de compartilhar com os amigos e com a família, comentar o que você achou de todos esses assuntos de hoje e também não esquece de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!